Olá! Neste vídeo vamos falar sobre a outra face do sofrimento. Nestes tempos de isolamento social em que estamos vivendo, diferentes sentimentos podem invadir nosso ser. Sem poder trabalhar, empresas falindo, problema sanitário, crise na economia, tudo isso gera instabilidade, estresse e ansiedade. Toda essa mudança na rotina dos brasileiros tem causado muito sofrimento. Você sabia que antes eram 12 milhões de brasileiros com o transtorno de depressão e que depois da Covid-19 esse número dobrou para cerca de 24 milhões de pessoas com esse transtorno? Este é um estudo da UERJ, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que aponta que a cada 9 pessoas, uma tem depressão em nosso país. São tantas dores ao nosso redor. São dores muscular, dor de cabeça, dor da culpa, dor da perda, dor da impossibilidade de se despedir da pessoa que amamos porque faleceu, angústia, pensamentos de morte. Por isso é importante sabermos que cada pessoa tem uma forma subjetiva de sentir esse sofrimento, essa dor. E que não podemos julgar nem comparar a dor de ninguém. O que nós podemos fazer é compreender e apoiar aquele que sofre. Eu sou Márcia Chaves, psicóloga clínica, e nesse vídeo vou te falar que apesar do sofrimento, podemos encontrar uma conquista para a nossa vida. Ainda vou falar 4 formas de como você pode ajudar uma pessoa com depressão. O tema, a outra face do sofrimento, quer nos mostrar que nestes tempos de isolamento social e incertezas, a experiência e teoria de Viktor Frankl, a logoterapia, que relaciona a vontade de sentido à sua vivência enquanto prisioneiro nos campos de concentração, e ele sobreviveu a 4 campos de concentração. Ele quer nos mostrar, de alguma forma, sobre alguma luz, aos nossos questionamentos cotidianos diante da imprevisibilidade da existência, que nós podemos sim encontrar um sentido para a vida. O autor relata que a logoterapia tem 3 pilares, que são a liberdade de vontade, a vontade de sentido e o sentido para a vida. Ele fala que nesses tempos existencialistas em que estamos vivendo, as pessoas têm a necessidade de encontrar um sentido para a sua vida. No livro conta que durante a permanência nos campos de concentração, os prisioneiros podiam apresentar algum modo apático ou insensível de ser, e era justamente porque eles viviam todo o tempo ali ao seu redor, deparavam-se com a morte, com torturas, com o cansaço, com a fome, com o frio, com a sede. E toda essa condição que eles viviam, então eles criavam uma couraça, que era justamente esse modo insensível de ser, para se proteger dessa realidade ao qual eles eram impostos. Também esse modo apático que eles apresentavam, podemos perceber como a saudade que eles tinham da família e também a falta de dignidade. Além disso, a irritabilidade causada pela insônia, a inferioridade das condições de sobrevivência, o estado de subdesnutrição que impedia o instinto sexual de se manifestar, havendo apenas a concentração pela preservação da vida. Sendo assim, o que não condiz para continuar existindo não se manifesta. E o que seria isso? Justamente a impossibilidade de expressar os seus sentimentos. Algo que é tão importante para nós seres humanos, que é poder expressar o que estamos sentindo. Para esses prisioneiros isso não era real, não era realidade, isso era impossível para eles. Conta até a história de um desses trabalhadores que, enquanto estava trabalhando, tentou limpar o seu rosto e ele foi castigado, foi punido porque tentou limpar o seu rosto. Muitas outras histórias são relatadas no livro que mostra a condição subhumana que esses prisioneiros passavam ali. Você pode assistir vídeos que contam a experiência dessas vítimas do campo de concentração, pode também assistir até vídeos contando experiência de pessoas que sobreviveram.
Não quero aqui, eu vou deixar bem claro para vocês que nem eu e nem o autor que eu li para escrever e preparar essa reflexão, nós não temos a intenção de minimizar a dor e o sofrimento das vítimas do campo de concentração, a dor e o sofrimento e a realidade das vítimas do Covid-19. Eu não tenho intenção de minimizar essas duas condições, de minimizar uma condição à outra. Sabemos que o que os prisioneiros do campo de concentração vivenciaram ali é uma história muito difícil de ser encarada e que é uma história que, inclusive, a gente tem que ter muito respeito ao falar sobre ela. Foi uma experiência sobre-humana, como nós já falamos aqui. Mas eu tenho a intenção, sim, de usar a experiência dos sobreviventes para te dizer que, apesar do sofrimento que estamos vivendo da Covid-19, nós podemos encontrar novas conquistas para a nossa vida. A teoria do sentido da vida propõe que é possível, mesmo em meio ao sofrimento, adotar-se uma postura de responsabilidade e dignidade. A liberdade humana não está condicionada à condição ambiental em que vivemos. O indivíduo pode escolher conservar sua dignidade mesmo com todo o sofrimento, pois não é somente uma vida de realização que tem sentido. Mas tudo que é belo e também a morte fazem parte da existência do indivíduo e dão sentido à vida. Frank vai dizer que existem 3 formas básicas de se encontrar sentido para a vida. Ele diz que são os valores de criação, que é criando um trabalho ou praticando um ato. Ele diz que são os valores de experiência também, que é experimentando algo ou encontrando alguém. E também fala que são os valores de atitude, que é pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento que podemos dar sentido a ele. Hoje vamos nos ater apenas aos valores de atitude. Ele conta que a postura que adotamos diante da vida, quando nos defrontamos com um destino ao qual não podemos mudar, é uma forma de dar sentido ao nosso sofrimento. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente trágico e pode estar condenada a viver o resto da vida na cadeira de roda, ele pode pensar que a sua esperança de vida acabou, que não há mais nada que ele fazer. Mas ele também pode ter uma postura de coragem, uma postura otimista, de procurar, por exemplo, um trabalho nas artes, uma forma de trabalho que te realize, que o realize, né? E dessa forma ele pode dar sentido para a sua vida. Pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. Um outro exemplo é uma pessoa que, por exemplo, recebe um diagnóstico fatal, né? De uma doença de câncer terminal. Essa pessoa pode sim pensar que diante dessa fatalidade não te resta mais nada, que não há mais esperança para ela. Mas mesmo ela sabendo que a morte está próxima, mesmo ela sabendo que ela tem pouco tempo de vida, mesmo ela estando nesse sofrimento inevitável, essa pessoa pode ter uma atitude e transcender-se além da realidade em que ela está, transcender-se além do que ela mesma está vivendo, para poder viver uma vida de forma mais otimista, para poder passar mais tempo com as pessoas que amamos, ou seja, para poder utilizar o tempo que lhe resta com a pessoa que ela ama. E também ela pode, por exemplo, viajar para conhecer diferentes lugares do mundo, ou ela pode, ali onde ela mesma vive, tirar tempo para fazer o bem para alguém que precise dela. E assim, dessas formas, ela pode dar sentido ao seu sofrimento enquanto lhe resta algum tempo de vida. Ainda outras formas que o autor relata, e ele diz que o sofrimento deixa de ser sofrimento quando se encontra um sentido. Diz que o sofrimento só será digno ao tormento se conseguirmos mudar uma tragédia moral numa conquista. O autor ainda fala que a vida ela vai todo o tempo nos impor problemas, colocar sobre nós algum tipo de sofrimento, mas que sobreviver é encontrar um significado para a dor. Nesses tempos de existencialismo que nós vivemos, nessa geração que é imediatista, que quer que suas vontades e seu desejo sejam todo o tempo realizado,
Essa geração que está todo o tempo postando nas redes sociais o quanto é feliz, que está todo o tempo à procura da felicidade a qualquer custo, mesmo sem estar tão feliz, ele fica postando ali que é feliz o tempo todo. Essa nossa geração de existencialistas, nós podemos ter dificuldade para entender essa teoria de Viktor Frankl, porque somos pessoas de baixa tolerância à frustração. Mas se nós nos atentarmos um pouco para o que ele tem falado, para o que esse autor fala sobre essa teoria da busca do sentido, podemos aliviar um pouco as nossas dores. O autor fala que para se conquistar algo na vida, não há necessariamente que a pessoa passe por um sofrimento. Não é preciso necessariamente que a pessoa passe por um sofrimento. Mas, diante de um sofrimento inevitável, é necessário sim que a pessoa tome uma atitude otimista diante da vida, para suportar esse sofrimento que lhe é inevitável. Um dos princípios fundamentais da logoterapia está em que a principal preocupação da pessoa não seja conquistar e obter prazeres ou evitar a dor, mas antes é em ver um sentido para a vida. Não eram os prisioneiros mais fortes que sobreviviam ao campo de concentração. Logo, aqueles que caíam em crise física, psíquica e emocional ou espiritual, esses já não tinham mais o porquê continuar. Quando essas pessoas estavam em crise, esses prisioneiros então não se preocupavam mais com as tarefas que eles tinham que fazer diariamente e não se preocupavam se seriam castigados por não fazer essas tarefas. Eles simplesmente deitavam nos barracões e esperavam a morte chegar, porque eles sabiam que elas viriam, porque eles não tinham mais força para lutar, não tinham mais força para trabalhar e não serviriam mais ali no campo de concentração. Frankl fala de dois grupos de pessoas que existiam ali. O primeiro grupo seriam esses que, diante da crise, perdiam a esperança e ficavam nos barracões esperando a morte, ou até se jogavam nas cercas de arame para morrer eletrocutados, para encurtar a dor. Mas também fala do outro grupo de pessoas, que são o grupo de pessoas que sobreviveram. E é este grupo que estamos usando nessa experiência, nesse nosso momento de reflexão. Que esse grupo de pessoas que sobreviveram, eles escolheram ter uma atitude diferenciada. Eles escolheram ter e utilizar a única liberdade que eles tinham naquele ambiente, que era a liberdade do pensamento. E quando eles estavam em crise, eles, através do pensamento, se transportavam ou se transcendiam além da realidade que eles viviam. E através do pensamento, eles podiam se transportar para a beira de uma praia, imaginar que eles estavam tomando vento no rosto, uma brisa, enquanto caminhavam na beira da praia. Ou podiam também pensar que estavam vendo, podiam admirar o pôr do sol, né? Uma forma que eles tinham de suportar esse sofrimento nas crises. Eles também podiam imaginar sobre os seus planos de vida, sobre os seus sonhos que eles ainda queriam realizar quando saíssem dali, porque o diferencial deles para o primeiro grupo era justamente que eles tinham a esperança de ainda sair dali. Frankl foi uma dessas pessoas. Neste sentido, essas pessoas mais sensíveis sobreviviam de modo mais saudável existencialmente aos campos de concentração. E Frankl foi um desses sobreviventes. E ele disse que o mais importante para ele era sentir a presença da esposa amada através dos seus pensamentos em seus momentos de crise física, psíquica e espiritual. Mesmo que ele não soubesse onde a sua esposa se encontrava, ele preferia pensar que estava próximo a ela. Ou preferia parar para pensar nos momentos felizes de experiência que ele teve com a família enquanto estava fora dali, antes de chegar ali. É dessa forma que ele encontrou forças para continuar e lutar pela sobrevivência. E é olhando para essa experiência, e eu quero dizer para vocês que Viktor Frankl perdeu tanto a esposa quanto a família nesses campos de concentração, e é olhando para essa experiência de dor, de vários sofrimentos, várias razões para sofrer, que eu quero utilizar a experiência desses sobreviventes e dizer para todos vocês, assim, nessa reflexão, que nós podemos sim encontrar
um sentido para o nosso sofrimento, quando nós olhamos para esse sofrimento de forma otimista e encontramos uma razão dele existir, ou procuramos fazer de uma forma otimista uma vida mais feliz, mais alegre, mais saudável dentro das nossas condições, mesmo que ela seja inevitável. Quero deixar bem claro que uma pessoa com depressão ele vai ter dificuldade de buscar ajuda, até pela sua condição que essa doença lhe impõe. E vou deixar 4 formas de como podemos ajudar. Não julgue, ou se você está com depressão, não se julgue por isso. É uma condição da doença. Também não julgue, não critique a pessoa que está assim. A pessoa que está nessa doença, ela já está sofrendo demais, não precisa que alguém aponte o dedo para ela. E quem às vezes aponta o dedo também nem tem culpa, porque ele não tem conhecimento sobre a doença. Essa é a primeira forma de ajudar. A segunda forma é não ficar dizendo para essa pessoa que ela está com preguiça, que ela está com frescura, que é falta de Deus. É tentar compreender essa pessoa, compreender a dor que ela está passando. É se colocar, se transcender além de si mesmo e ir ao encontro da necessidade que essa pessoa está tendo de ser ouvida, de ser compreendida. Não fica falando para ela que ela tem tudo e por isso ela não precisa estar sentindo-se assim. O segundo passo é buscar ajuda através de pesquisas, procurar conhecer sobre a doença, porque quando se conhece sobre a doença, você tem mais informações e pode ajudar a pessoa que está com depressão ou até você mesmo, se for o caso. E o quarto passo é você procurar ajuda com um profissional psiquiatra ou psicólogo. O psicólogo ele vai saber te orientar de forma adequada para que você possa voltar a ver a vida de uma forma mais otimista e também a desenvolver repertórios para enfrentar essas adversidades da vida. Então, aí são as 4 formas de como você pode ajudar uma pessoa com depressão. Em meu consultório eu trabalho com pessoas com depressão e se você gostaria de tirar alguma dúvida ou de perguntar alguma coisa sobre a depressão ou sobre como pode encontrar um sentido para o seu sofrimento, entre em contato comigo e eu terei maior prazer em poder te ajudar e em poder tirar suas dúvidas. Farei isso dentro das minhas condições. Então este foi o vídeo, obrigada por assistir e compartilhe com alguém que você acha que pode se importar, que possa necessitar deste assunto, dessa reflexão. O meu e-mail está aqui no final do slide e você pode mandar qualquer dúvida que você tiver. Até o próximo vídeo.